provavelmente o outono do ano 27 da era cristã. O local, Cafarnaum. Meses antes, Jesus Cristo fora batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista e iniciara o seu chamado ministério terrenal. Morara até ali em Nazaré e agora se mudara para Cafarnaum, uma cidade com muito melhor localização estratégica para o seu plano, para os seus objetivos. Como bom judeu, Jesus Cristo recebia a oportunidade na sinagoga para ler as Escrituras e discorrer sobre elas. Era a sua oportunidade para anunciar a sua mensagem e assim ele o fazia. Mas Jesus Cristo também subia aos montes e multidões o seguiam para ouvi-lo. Às vezes casas lhe eram franqueadas e nelas ele entrava para ministrar o ensinamento. Ele também visitava os povoados das cercanias para propagar o Evangelho. É assim que Jesus Cristo ele consegue trazer a si multidões de seguidores, gente que vem da Judéia, da Galileia, de Decápolis, da Além Jordão, mas também forma o seu grupo de discípulos, estes mais próximos ainda do que os seguidores. Não havia ainda formado o grupo dos 12, mas já contava com o apoio dos irmãos Pedro e André, também dos irmãos Tiago e João. Mateus ainda não fazia parte do grupo. Jesus adquirira fama. A fama, se por um lado atraía pessoas a ele e os colocava em contato com Jesus e Jesus em contato com eles, por outro, às vezes parecia causar impedimentos ao Senhor Jesus. Era o caso do relato de Marcos, quando ele diz que não mais podia Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, permanecendo por isso fora, em lugares ermos, porque as multidões atrapalhavam. Isso não fez Jesus Cristo desistir do seu plano de ação. Manteve a mesma estratégia, continuou comunicando o Evangelho e realizando milagres. Muitos enfermos e endemoniados eram trazidos ao Senhor Jesus Cristo. Entre os milagres que ele se realizou, alguns foram registrados nos 4 evangelhos. A água transformada em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a pesca maravilhosa, a cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro e a libertação de um endemoniado que frequentava regularmente, pasmem, a sinagoga em Cafarnaum. Esses milagres não foram colocados nas Escrituras Sagradas aleatoriamente. Se lá estão, é porque há um motivo para que estejam. E quando mais detidamente os observamos, percebemos que o milagre em Caná nos fala sobre a vida social. A cura do filho do oficial do rei nos mostra a importância de um homem saber se relacionar bem com o binômio tempo-espaço. A pesca maravilhosa nos fala sobre o trabalho. A cura do leproso nos chama a atenção para os perigos do cerimonialismo exacerbado. A cura do servo do centurião é um ensinamento de que toda autoridade advém da submissão. A sogra de Pedro, a importância do serviço em família. E a libertação do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum é um alerta acerca das religiões. Isso mostra como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é de tamanha amplitude, que não somente ele alcança o homem, mas também alcança o meio no qual o homem se encontra inserido. Muita gente realiza sinais e milagres, mas uma coisa se pode dizer, que se façam milagres sem Jesus Cristo, mas que não há como se anunciar Jesus Cristo sem que os sinais não venham. É por isso que Jesus mesmo disse aos discípulos: estes sinais seguirão aos que crerem. Então lá estava Jesus em casa. A multidão vem a ele porque sabe que ele está ali. No meio da multidão vem também os fariseus, doutores da lei e escribas. Tantas pessoas, que segundo Marcos, nem nos lugares junto à porta cabiam. E isto nos faz pensar
que muita gente já chegara e não conseguira sequer colocar o pé no batente da porta daquela casa. Alguns homens, segundo Marcos foram 4, trouxeram um paralítico. O objetivo, colocar aquele paralítico dentro da casa. O segundo objetivo, colocar o paralítico frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Não conseguiram passar pela porta porque a multidão os atrapalhava. Então deram a volta, subiram ao telhado. Não levaram ferramentas porque sequer imaginavam que poderiam precisar de tais ferramentas. E então, escavando com as próprias mãos, abriram espaço para descer o paralítico à presença de Jesus Cristo. Não era um simples remover de telhas, era escavar telhados. Os telhados naquela época eram feitos por camadas. A primeira camada de madeira, com vigas, sarrafos e pranchas. A segunda camada com esteiras, ramos, galhos e capim. Uma terceira camada com terra batida. E os mais abastados ainda faziam uma quarta camada com placas de argila, ladrilhos que melhor vedavam. Aqueles homens, eles podem encontrar todo tipo de dificuldade, mas não desistem. Os evangelistas dizem que Jesus viu a fé deles. E quando o paralítico estava diante de Jesus, Jesus principia dizendo: homem, tenha bom ânimo. E logo em seguida, os teus pecados estão perdoados. O que nos faz pensar que ou o seu coração, o coração daquele homem, estava tomado da culpa pelos pecados que cometera, ou que os seus pecados eram a causa da sua doença. Jesus foi acusado de ser blasfemo por dizer que os pecados do paralítico estavam perdoados. E Jesus, conhecendo o coração dos críticos, logo lhes perguntou: o que é mais fácil? Dizer a este homem que os seus pecados estão perdoados, ou lhe dizer para que se levante e ande? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, autoridade para perdoar pecados, virou-se para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico simplesmente, sem uma palavra, se levantou, pegou a sua cama e foi para casa. Para vir, teve que entrar pelo telhado. Para sair, foi sozinho. A Bíblia diz que as pessoas se admiraram de que tal poder se dera aos homens. Mas qual poder? O de perdoar pecados? Não. O poder de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele homem foi para casa glorificando a Deus. Imagine, vamos abrir aqui um parênteses, você passa um dia trabalhando e sofre muita pressão, muitas cobranças, passa por aborrecimentos, está cansado, não vê a hora de ir para casa, e quando chega a hora de ir para casa, em vez de você ir de mau humor para casa, você vai feito aquele homem, glorificando a Deus. Será que quando ele chegou em casa ele parou de glorificar? Será que quando ele chegou em casa andando com os seus próprios pés, será que a família também não desatou a glorificar a Deus? O milagre da cura do paralítico de Cafarnaum nos faz pensar em muitas questões. Aquela porta, por exemplo, para muita gente era da fundamental importância passar por aquela porta para ver e, quem sabe, tocar em Jesus Cristo. Não bastasse que ouvissem. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram muito mais felizes em ouvir e crer do que em ver e tocar. O que distingue um grupo do outro é como essas pessoas se posicionam consigo mesmos para com Deus e para com a sociedade após ouvir a palavra de Deus. E considerando que aquelas pessoas estavam ali ouvindo a palavra de Deus, então nada havia mudado em seu interior e de pouco valor seria para elas estar perto de Jesus e tocar em Jesus, porque quando chegou o momento de fazer o bem, abrir espaço para que o paralítico passasse, ninguém o fez. Aquela porta é um paradigma acerca das oportunidades, do acesso. A porta nos fala dos lugares comuns, fala do ir e vir, do entrar e do sair,
fala dos hábitos e dos estereótipos. Muito se menciona a palavra paradigma como um mal, mas na verdade paradigma se refere a algo que serve como que modelo para se seguir em determinadas circunstâncias, e aquela porta era sim um paradigma. Em ocasiões normais, se entraria e se sairia por ela. Jesus Cristo mesmo se comparou a uma porta. Jesus Cristo mesmo disse a João: eis que estou à porta e bato. Aquela porta estava repleta de gente ouvindo a palavra de Deus através de Jesus Cristo. Ele certamente falava sobre o bem, e mesmo assim aquelas pessoas eram incapazes de dar licença para que 4 homens entrassem com um paralítico. O problema não estava na porta, na casa, e nem em quem proferia o discurso, mas naqueles que ouviam o que lhes era dito. Era muito contraditório que portas fossem passagens de um meio para o outro, e aquela porta, no entanto, não se prestasse a isso, por culpa das pessoas. A questão é que nem sempre a porta é o único acesso. Hoje nós temos milhares de pessoas que não conseguem passar pela porta. Entra um punhado, outros ficam no batente da porta esperando que os que entraram desistam para que eles possam entrar, e a maioria fica do lado de fora. É assim no mercado de trabalho, é assim na faculdade, na moradia, na saúde, na segurança. Diante de portas assim, a maioria das pessoas param e desesperadamente batem, gritam, como se aquela fosse a única solução. Milhares no lugar daqueles 4 homens organizaria uma fila com senha. Ou então iriam embora para casa se consolando em voltar um outro dia quando houvesse menos gente. Os mais exaltados fariam do lado de fora, logo na rua, um protesto. Chutariam imagens de adoração, de veneração, usariam crucifixos em orifícios, ateariam fogo ao próprio corpo, se voluntariariam para ser homem-bomba, pintariam o rosto, praticariam o vandalismo, incitariam a baderna, ameaçariam, xingariam, talvez até organizassem o MSP, o movimento dos sem porta. A mesma porta, no entanto, ela servia também para filtrar e selecionar, para diferenciar pessoas, o estirpe das pessoas, que enquanto alguns ficam à porta e nada mais fazem do que isso, aqueles 4 homens olham e pensam e dizem entre si: temos que achar uma alternativa, e acham um outro caminho, uma solução inovadora. É isso que diferencia as pessoas hoje, a capacidade de crer, de agir, de encontrar novas soluções, de serem iluminadas. 4 homens fizeram isso. Não podia ser um, porque um não carregaria sozinho o paralítico com aquela cama. 2 poderiam até carregar, mas quando se cansassem, não haveria com quem eles alternarem. 3 seria o número bom, 4 era o número perfeito, 5 seria gente demais. Há ministérios na vida e na vida cristã que não se cumprem individualmente. Aqueles homens, eles tinham a mesma disposição, a mesma fé, o mesmo objetivo, e não poderiam levar o paralítico se 2 quisessem ir para um canto e 2 para o outro. Por isso comungavam da mesma opinião, dos mesmos valores. Mais do que dizer o que eram, eles faziam, eles agiam. Eles não tiveram os seus nomes registrados na Bíblia, eles ficaram anônimos, mas sabemos que tinham fé, tinham determinação. Alguém os comparou com os 4 evangelhos. Ora, eles podiam ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, não interessa. O que interessa não é quem eles eram, mas o que eles eram. E eles eram 4 homens dispostos a levar alguém até a presença de Jesus Cristo. O telhado. Subir ao telhado não foi o único problema. Vocês acham que eles foram em paz e que ninguém tentou impedi-los, criticá-los, ridicularizá-los? Escavar? Não tinham ferramentas? Certamente improvisaram ou usaram as próprias mãos. Fizeram barulho, ruído? Derramaram poeira?
E Jesus Cristo permaneceu onde estava, sem arredar 1 milímetro, como se Jesus Cristo houvesse marcado hora e lugar para se encontrar com aquele paralítico. As ferramentas daqueles homens eram a determinação, a objetividade, a prestatividade, a agilidade, a fé, a perseverança. Que adianta ter outras ferramentas quando te falta fé? Mas tendo a fé, você terá as outras ferramentas de um jeito ou de outro, porque Deus nunca te dará fé e planos se Ele não prover meios para que você realize. O telhado, ele não era um mal em si. Mas aquele telhado nos ensina que nós podemos sim chegar aos pés de Jesus Cristo, mesmo nas circunstâncias mais improváveis da vida. Não há condição que te impeça de chegar perto de Jesus Cristo, nem telhados. Quem nos impede de chegar a Jesus somos nós mesmos, não são os telhados são contingências, são coisas úteis, no lugar certo, cumprindo uma função certa, mas que eventualmente podem nos causar algum embaraço. Por isso que quando se escreve aos Hebreus, diz-se que devemos deixar de lado todo pecado e todo embaraço, porque há embaraços que não são pecado, mas embaraçam. Se isso te impede de se aproximar mais de Jesus Cristo, então tire as telhas. Se a porta não dá para você passar, então abra uma porta do telhado, tire as telhas. Jesus os aguardava pacientemente, porque Jesus saberia, sim, com certeza, que eles em algum momento chegariam diante dele. Quanto tempo você vai demorar para chegar ao ponto em que Jesus Cristo gostaria que você estivesse? Finalmente aquele homem é descido aos pés de Jesus Cristo, e Jesus Cristo principia dizendo: tenha bom ânimo. E quando nós vamos nos textos gregos, lá se diz: força, coragem, tenha ousadia. Porque muitas vezes nós recebemos a graça curadora, salvadora, regeneradora da parte de Deus, mas nos falta ousadia. Em seguida ele diz: os teus pecados te estão perdoados. É curioso quando nós verificamos essas duas frases de Jesus Cristo. O bom ânimo a que Cristo se referiu é aquele mesmo que foi dito aos Hebreus: cheguemo-nos com ousadia para entrar, com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé e tendo a má consciência já purificada. Jesus Cristo mostrou para aquele homem que ele poderia voltar a ter esperança, que ele poderia voltar a acreditar, a sonhar, que os seus pecados, por mais sólidos que fossem, ainda eram perdoáveis. Os homens talvez não o perdoassem, e neste caso ele pagaria conforme a justiça humana, mas independente dele cumprir ou não alguma pena, ele poderia receber o perdão de Deus, e nesse caso Jesus Cristo pagaria substitutivamente pelo preço do pecado. A escala de valores, as autoridades religiosas presentes questionaram a legitimidade daquele perdão, porque quem oferecia não estaria na ótica deles apto para perdoar. A preliminar daqueles homens era o perdão, o mérito, a paralisia. Eles não discutiam a paralisia, a cura em si, que este para eles era um tema preliminar. Caso comprovassem que a preliminar estivesse errada, tudo que se seguisse estaria também errado. Era um raciocínio muito confuso e estranho, era um tecnicismo. Teria valido um processo judicial, mas não teria muito valor na vida cotidiana e muito menos nas questões espirituais. Queriam invalidar o perdão, considerando como um assunto preliminar. E Jesus Cristo demonstra que aquele tópico não era preliminar, mas sim um tema principal. Todos ali focavam a paralisia como um assunto maior, e Jesus Cristo destoou de todos ao demonstrar que o assunto maior era o perdão. E vencido este, todos os assuntos dele decorrentes
estariam também vencidos. É triste quando as pessoas tratam como de menor valor o que é mais caro, e o que é mais caro como se fosse uma ninharia. Jesus era habilidoso para isso, para identificar o cerne da questão, para ir direto ao X do tema. O paralítico se levanta e vai para casa glorificando a Deus. Os 4 amigos perderam o emprego, ou então foram atrás de algum outro paralítico para trazer diante de Jesus Cristo. Só que desta vez seria mais fácil, a casa já estaria destelhada. Tire as telhas.